Edema pulmonar. Quais os sintomas e causas? O edema pulmonar causa falta de ar e taquicardia. O edema pulmonar é um problema que consiste no acúmulo de líquido nos pulmões. Este acúmulo dificulta a respiração por isso, coloca em risco a vida da pessoa. Na maioria dos casos, o edema pulmonar se produz por problema no coração. No entanto, também pode ser produzido por traumatismos, pneumonias e infecção nos pulmões, ou, até mesmo, por medicamentos, conforme indicado por especialistas em saúde. Embora muitas vezes ocorra de forma progressiva, pode ocorrer repentinamente. Nestes casos, é uma emergência médica e pode ser fatal. Por este motivo, não deve ser minimizado, e a pessoa deve procurar ajuda médica o mais rápido possível. Neste artigo, explicaremos em que consiste o edema pulmonar, suas causas e seus sintomas. Em que consiste o edema pulmonar? Os alvéolos são as bolsas de ar que formam os pulmões. Eles são responsáveis por absorver oxigênio e eliminar dióxido de carbono durante a respiração. Quando são preenchidos com líquido em vez de ar, essa troca gasosa não pode ser realizada corretamente. O acúmulo de líquidos é denominado edema pulmonar. Costuma ser produzido por causas relacionadas com o coração. Nestas circunstâncias, denomina-se edema pulmonar cardiogênico. Ainda mais, ocorre principalmente quando o ventrículo esquerdo do coração se debilita. Por outro lado, este problema pode não estar relacionado com o coração, edema não cardiogênico. Acontece, por exemplo, quando uma pessoa sobe em zonas de grandes altitudes. Quais são as causas do edema pulmonar e edema pulmonar cardiogênico? Como mencionamos anteriormente, o edema cardiogênico é originado por uma doença cardíaca. Os problemas que causam o edema de pulmão de forma mais frequente são alterações das artérias coronárias. São aquelas que se encarregam da circulação do coração. Costumam se obstruir devido ao acúmulo de gordura, placas de ateroma, o que faz com que o coração se enfraqueça. Por conseguinte, o sangue tende a se acumular nos pulmões, e isso faz com que líquidos passem para os alvéolos. Lesões do músculo cardíaco. Denomina-se cardiomiopatia. Ocorre o mesmo procedimento que no caso anterior. Pelo fato do coração não bater com força suficiente, o líquido volta para os pulmões. Problemas das válvulas cardíacas. Hipertensão. Edema pulmonar não cardiogênico. Neste caso, as principais causas são grandes altitudes. Quando uma pessoa sobe para áreas de grande altitude, pode ocorrer um aumento de pressão devido à vasoconstrição dos capilares pulmonares. Por conseguinte, o líquido passa para os alvéolos. Síndrome de dificuldade respiratória aguda. É um transtorno no qual os pulmões se enchem de líquidos e de glóbulos brancos. Pode ser causada por traumatismos ou infecções. Medicamentos. Por uma embolia pulmonar. Ocorre quando um coágulo ocupa um vaso sanguíneo pulmonar e impede que o sangue circule corretamente. Infecções virais. Inalação de fumaça ou afogamento. Quais são os sintomas? Os sintomas dependerão da causa e da rapidez com a qual o edema se instaure. Quando ocorre de forma aguda, os principais sintomas são sensação de asfixia, ruídos ao respirar, respiração ofegante, tosse com manchas de sangue,
taquicardia, o coração bate mais rápido. A pele pode ficar fria e pegajosa, e os lábios podem ser azulados. Falta de ar que piora ao deitar. Quando o edema aparece de maneira progressiva, os sintomas são levemente diferentes. Por exemplo, também aparece dificuldade para respirar, tanto no esforço como ao deitar. As pernas podem inchar. Aumenta-se a sensação de fadiga. Tosse que aparece ao deitar e que se alivia ao sentar. Aumento de peso. Como é possível prevenir? Para tentar evitá-lo, o principal é tentar evitar um problema cardíaco. É necessário controlar a pressão arterial, uma vez que a hipertensão é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Fazer exercícios moderados todos os dias e manter uma dieta adequada são medidas essenciais. Eles ajudam a controlar os níveis de pressão arterial e também o colesterol no sangue. Isso é importante, porque o colesterol está relacionado à doença arterial coronariana. Por outro lado, você deve evitar fumar e beber álcool. Além disso, é recomendável manter o peso de forma saudável. E, é claro, você deve tentar controlar o estresse. Se sentir falta de ar, cansaço ou algum dos sintomas acima mencionados, não hesite em consultar um médico com urgência. O edema pulmonar é uma situação delicada, que coloca em risco a sua saúde.